Fala pessoal, e você não vai acreditar no que o Gabigol falou ontem, depois do jogo contra o time do Flamengo. Tem novidade aí no Mengão, tem jogador acertado com o time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Porque no Flamengo, assim, eu nunca tive problema com nenhum treinador. Eu nunca tive uma briga com nenhum companheiro meu. Eu não sei de onde é que surgiu tanta... É que as pessoas me veem com cara de mal, acham que eu sou um bad boy. Eles querem criar essa parada em cima de mim. Mas todo mundo sabe que eu tive um problema com um treinador, que todo mundo sabe. Mas o resto dos meus companheiros, com os outros treinadores, quando eu não joguei, quando eu fiquei no banco, é claro que eu quero jogar. Eu não tô aqui querendo falar que eu tô no banco super tranquilo quando eu tô. Eu quero jogar. Mas eu nunca criei esse problema que as pessoas falam, assim, eu não consigo lembrar de um treinador que fale mal de mim, de algum jogador que eu tive alguma discussão. É claro que dentro de campo acontecem coisas que ficam no campo, porque eu quero vencer. Eu quero vencer. Então, assim, é difícil pra mim, sabe? Eu tenho essa visão de mim. Sei que as pessoas querem criar outra visão. Então, pra mim mesmo, assim, no dia a dia, com os treinadores, no próprio Flamengo. A minha discussão lá foi com um treinador. E nem teve discussão. Eu sempre treinei, sempre fiquei no banco, nunca teve uma discussão nenhuma. A gente só não conversava. E também com o presidente. Com o presidente. Eu saí por causa dele. Mas assim, foi por opção dele. Então não foi por opção minha. Então assim, e aonde eu encontrei um clube que tem me abraçado de uma forma assim, que eu tenho vivido coisas muito lindas. Foi uma partida muito ruim do Flamengo. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei a partida do Flamengo péssima. Achei o De La Cruz mal, inclusive o primeiro gol, belo gol do Caio Jorge. É uma sequência de bobagens do Flamengo, um belíssimo gol do Caio Jorge, né? Ele fez tudo direitinho. Bate bem na bola, tá rápido, corta pros dois lados, ele tá chato de marcar, ele vai bem de cabeça, ele vai bem... Pô, ele tá jogando muito. O treinador realmente achou o Caio Jorge ali, ele vai ficar. Ele tá jogando bem, desde o jogo do São Paulo ele já tava jogando bem. Mas foi um erro de passe do De La Cruz no meio campo, que ele tava dormindo. E depois o Léo Pereira, ele tá marcando a perna errada do Caio, né? Na hora que o Caio vem, ele tá marcando meio que a esquerda do Caio, ele fica... Gira pra lá, gira pra cá, e o Caio Jorge faz um gol bonito. Mas o Flamengo... fofo. Falaram que ele marcou fofo, né? Eu vi na internet falando marca fofo. Que ele tá marcando a distância, então marcou errado, mas belíssimo gol. E o Flamengo joga mal a partida. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro fez uma partida boa, competindo, mordendo, em cima. Só que eu tava pensando, né? 42 do segundo tempo entra o Gabigol. Eu pensei assim, pô, cara, talvez a pior partida do Flamengo... Poderia ter jogado mais, né? Poderia ter, eu falei, pô, colocar agora o cara e tal. E o Flamengo jogando tão mal, poderia ter colocado antes, que vai que acontece alguma coisa com o Gabi, mas mesmo eu falei, pô, o Flamengo jogando mal desse jeito e não perde. Que time marrento e chato, né? Pô, caramba, jogando mal e não perde. Mas aí vem a estrela do homem, aí não tem o que fazer. E ninguém vai lembrar, a gente vai esquecer no futuro, quando a gente for lembrar desse jogo, mas ele perdeu o pênalti. Ele errou, ele bateu mal o pênalti. Ele perde o pênalti, para dar mais drama ainda. Ele faz o gol no rebote, a gente vai esquecer disso. Mas ele faz o gol no rebote. Isso, cara, é a estrela dele. Quando você contrata o Gabriel, hoje, você está contratando entretenimento, gols improváveis, títulos no último minuto, viradas surreais. O Gabi, cara, ele tem isso aí, Se tivesse acontecido uma vez, ok, mas acontece com frequência demais, né? A vitória ele comemorou pra caramba. E o gol dele, que dá a vitória... Não comemora. E comemorou mas, depois, enfim, né? Depois ele gritou e na hora ele ficou confuso, mas pô, ele deve ter sentido uma alegria imensa de fazer. Mas ele depois comemora, ele vai e grita pra torcida e tal. E alguém um dia inventou que era sinal de desrespeito. Comemorar contra o ex-clube é desrespeito. Não, pelo contrário, né? É um respeito ao seu clube atual, a quem te deu uma chance. E aí, pessoal, vocês concordam com tudo aí que foi falado, né? Com o que o Gabigol disse? Vocês acham que quem será esse treinador que o Gabigol tá falando? Deixa aqui nos comentários se você concorda também com o que o Thiago Leifert falou também aí a respeito do Gabigol, do Flamengo, né? Quem também trouxe o seu ponto de vista aí dessa partida foi o Pilhado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Pilhado falou. Amigos do Canelada, Gabigol faz o gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. O destino, meu amigo, ele é cruel. O Gabigol saiu chutado do Flamengo, se tornou ídolo do Flamengo. Com muitas polêmicas, saiu do Flamengo pela porta dos fundos. Vai pro Cruzeiro, não se destaca no Cruzeiro e acaba no banco de reservas.
Tá numa fase maravilhosa? Não, não está numa fase maravilhosa. Mas acredite se quiser, no último minuto de jogo, Léo Pereira faz um pênalti ridículo, faz um pênalti idiota que um zagueiro do nível do Léo Pereira não pode fazer, né? Eduardo sem o domínio da bola, o Eduardo sem apresentar perigo de gol, o Léo Pereira dá um pontapé desnecessário, vai pro pênalti o Gabigol, o Rossi pega para tornar o destino ainda mais cruel e o Gabigol faz o gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. É aquilo que eu digo. O Gabigol tá numa fase boa? Não. Se eu não me engano, é o 8º gol do Gabigol, tá? Pelo Cruzeiro. É o 6º ou 7º que sai de uma jogada de pênalti, sai de uma cobrança de pênalti, não vive uma bela fase o Gabigol, mas é impressionante a estrela que esse cara... Pessoal, o Pilhado aí falando aí algumas verdades, né? E tem novidade também, quem falou aí de novidade no time do Flamengo foi o Vene Casagrande, que trouxe aí a bomba do ano, né? A bomba da janela de transferência, que já tá acertado aí. O jogador não é, né, o João Félix. Outro jogador que estava aí na novela com o Flamengo, já está tudo acertado praticamente com o time do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui e no final a gente fala tudo sobre isso aí. Jorginho, tem novidades? Temos novidades, ele é jogador, ele vai ser jogador do Flamengo, vai assinar o pré-contrato em breve, inclusive ele já ajustou com o Flamengo a data de casamento dele. O Flamengo deu, entre aspas, a ele 4 dias para ele curtir o casamento e também a lua de mel, e depois dessa lua de mel ele se apresenta ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. O Flamengo de maneira oficial não vai confirmar até que ele assine a rescisão de contrato com o Arsenal. Inclusive, outra informação nossa, o Flamengo chegou a enviar um médico lá para a Inglaterra para avaliar o Jorginho, ou seja, um médico autorizado pelo Flamengo para avaliar o Jorginho, para saber a gravidade daquela lesão que ele havia sofrido. E a boa notícia não é nada grave, inclusive para o próximo jogo ele já deve ficar no banco de reservas e aí ele vai assinar a rescisão dele com o Arsenal, consequentemente assina o pré-contrato com o Flamengo, válido por 3 anos. Então o torcedor rubro-negro pode comemorar que o Jorginho está chegando ao Flamengo. Não é oficial, Pedrosa, mas se Vene Casagrande falou... Tá falado, tá aí a página do SBT Esportinho também, já colocou de forma, com a credibilidade de Vene Casagrande. Inclusive, Jorginho aceita termos, o Jorginho já conversou com o José Boto, falando, tá tudo certo, a gente vai assinar esse pré-contrato em breve aí, tudo certo. É uma contratação assim de peso pro Flamengo, né, Jorginho? Já o Pedrosa comenta, mas tem mais, tem drone sobre o português, é o João Félix, é isso? João Félix, o Flamengo iniciou conversas para tentar a contratação desse jogador, é o José Boto também que está conversando. Gente, é o Kaká da Shopee. É ou não é? Com a camisa do Milan, inclusive. Não parece? Onde o Kaká fez sucesso. Mas esse jogador ele não pertence ao Milan, ele tá jogando pelo Milan por empréstimo até essa temporada. A informação que o Flamengo recebeu é que o Milan não vai exercer a opção de compra, não vai comprá-lo e ele será devolvido ao Chelsea, clube que ele tem contrato até 2031. E o Flamengo conversa com o empresário dele, o João Mendes, para tentar um empréstimo com uma opção de compra, com o Chelsea pagando grande parte do salário dele. Mas o empresário falou para o Flamengo, o Benfica também quer, ou seja, tem uma concorrência aí e ele já jogou pelo Benfica. Ele foi muito bem lá no Benfica, inclusive, onde ele teve a melhor temporada dele, que foi 2018 e 2019. Jogador de 25 anos, para mim, seria um grande reforço, embora, assim, muita gente critique o estilo de jogo dele, entre aspas, preguiçoso, mas o Flamengo está tentando uma contratação difícil, muito, mas o Flamengo acha que é possível, então é por isso que está tentando. Preguiçoso tipo o quê? Tipo aquele Ganso que todo mundo queria um preguiçoso desse no seu time? Cara, não. Na verdade, o João Félix, ele surge no Benfica, ele é português, é revelado pelo Benfica e vai muito bem. E aí depois ele passa por Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e tá no Milan nesse momento. Então, o que a gente consegue detectar da carreira do João Félix? Jogador extremamente qualificado, talentoso e que não conseguiu se firmar em nenhum clube que ele atuou. Então, assim, tecnicamente falando, é um meio atacante de muita qualidade. Pode fazer segundo atacante, pode fazer ponta, pode fazer até a posição de centroavante. É um português que surgiu como um novo talento de Portugal, mas não se firmou. Só jogou em clube grande? Verdade, porque tem muita qualidade. Sim. Mas não é um jogador que tenha se firmado em algum clube e falado assim, ele é o pilar desse time.
Ele nunca conseguiu fazer isso. Ele foi chamado do novo Cristiano Ronaldo na época que ele começou, de verdade isso. Mas assim, de Quantos fato... anos ele tá? 25. Mas de fato foi isso que o Pedrosa acabou de mencionar. Ele nunca se firma nos clubes, embora tenha ido muito bem com a camisa do Benfica, inclusive. E esse é o perfil de contratação que o Flamengo quer agora, exceto o Jorginho, obviamente, que é uma idade mais avançada. O jogador jovem, com rodagem na Europa, com experiência e também com vigor físico. Então esse é o tipo de perfil que o Flamengo está buscando. Vene Casagrande e Pedro têm informações sobre a renovação do atacante do Flamengo? Sim, mais uma informação que a gente trouxe durante o final de semana. O que acontece? Os empresários do jogador entraram em contato com o José Boto. Eu vou resumir aqui a história. E falaram o seguinte, olha só, a gente tinha um acordo com a antiga gestão de uma renovação de contrato. A situação estava encaminhada para renovação de contrato até que aconteceu a lesão dele. Obviamente com a lesão, tudo esfriou. Agora, com o retorno do Pedro em alto nível, os empresários do jogador entraram em contato com o Flamengo e falaram, olha só, o salário dele está defasado, tem outros jogadores que chegaram, estão ganhando mais, deram até o exemplo do Michael, por exemplo, e a gente precisa renovar esse contrato. O que aconteceu? O José Boto deu ok, mas agora precisa da aprovação do BAP, que é o presidente do Flamengo. Mas a renovação, digamos assim, está encaminhada porque já tem um acordo entre os empresários do Pedro com o José Boto. Tendo o ok do presidente do Flamengo, eles vão assinar isso aí em breve. E eu acho que tem que renovar, porque o Pedro já mostrou que ele merece esse aumento salarial, tal como o Gerson mostrou e teve também. Pessoal, na minha opinião, aí, começando pelo Pedro, é indiscutível aí a renovação de contrato do Pedro, tá? Indiscutível. Tem que renovar para ontem, tá? O Pedro aí tem que renovar para ontem aí esse contrato do Pedro. É indiscutível, tem que renovar urgentemente. O Pedro é um jogador que tem que ser renovado, senão outros clubes vão querer levar o Pedro embora e o Flamengo não pode dar esse vacilo aí jamais com o Pedro, né? Sem contar que ele sairia como um vilão, os torcedores certamente não iriam entender, né? Então tem que renovar aí e aumentar aí a questão salarial dele aí de certeza mesmo e ganhar alguns milhões aí, né, se possível, não exorbitante, mas considerável. E a questão do João Félix, né, não sei se cairia muito bem aqui no Brasil não, no futebol brasileiro não, né, no futebol aqui para jogar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não sei, tá? A questão do Jorginho, né? Jorginho já, segundo o Vene aí, tá praticamente acertado com o time do Flamengo, praticamente, né, firmado aí o acordo. E aí, vocês acham que é uma boa, né? E vai chegar e vai jogar no lugar de quem? Dela Cruz, né? O Pulgar. Muitos estão falando aí que o Dela Cruz tá meio que ruim, né? Já muitos cobrando. Ontem, o gol de ontem, o primeiro gol, já estão colocando a culpa no Dela Cruz, estão querendo colocar a culpa em cima do Dela Cruz, né? Mas aí, na sua opinião, se ele chegar, vai tomar a vaga de quem? Acredito que só tem o Dela Cruz. O Pulgar, ele não vai tomar a vaga do Pulgar. O Pulgar hoje é um dos principais pilares aí desse time do Flamengo, né? O cara que joga muito ali, o cara que marca demais, ajuda demais o time do Flamengo. Ele não é aquele cara, né, que sempre aparece ali na hora de fazer gols, mas sempre está ali no meio de campo, ajudando ali a defesa, juntamente com o ataque. É um cara que é uma peça de engrenagem muito importante para o time do Flamengo. Mas e aí? Se o Jorginho chegar hoje, ele é banco ou toma a vaga de alguém? E se tomar, de quem será que ele vai tomar a vaga? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão e ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, tá certo? Então, até a próxima, fui!